Para que o bom desenvolvimento infantil da criança na primeira infância seja possível, você já deve saber que a criança precisa de muitas estimulações, principalmente de um ambiente adequado para que essas estimulações sejam possíveis, mesmo que você não esteja junto. Mas você sabia que existem alguns inimigos do desenvolvimento infantil na primeira infância? E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Para você que está chegando agora, aqui eu sempre trago conteúdo sobre a primeira infância, sobre o desenvolvimento infantil das crianças nesse período em que elas se encontram. Hoje eu quero falar com vocês os top 5 inimigos do desenvolvimento infantil das crianças. Coisas que nós fazemos ou que nós trazemos para a vida da criança e que não contribuem com ela. Primeiro, vamos entender o que é um inimigo do desenvolvimento infantil na primeira infância. O inimigo é toda aquela situação ou aquela coisa, aquele objeto que não contribui com o bom desenvolvimento da criança nos seus aspectos motores, sociais, emocionais e cognitivos. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer ou que nós podemos trazer para a vida da criança que não vão contribuir. E por isso, eles são chamados de inimigos. Vamos conhecer então os 5 inimigos do desenvolvimento infantil na primeira infância. O primeiro inimigo é o andador infantil. Isso mesmo, eu fico arrepiada só de pensar que ainda nós encontramos muitas famílias que trazem o andador infantil para a vida da criança. E aí fica aquela questão, mas se tem para vender, por que eu não posso usar? Gente, vamos parar e pensar, cigarro tem para vender e faz mal para a saúde. Se a pessoa compra, é uma escolha dela. Andador também, ele existe lá porque infelizmente nós temos um mercado que ganha dinheiro com isso e não está nem um pouco preocupado com o desenvolvimento adequado ou não adequado da criança. E o andador infantil também é uma das causas de mais acidentes com as crianças. Pasmem, mas você sabia que existem 10.000 casos de acidente por causa do andador e desses 40% são de traumatismo craniano, porque a criança caiu e bateu a cabeça. Logo, o andador traz isso porque ele tem aquelas rodinhas, então ele dá essa falsa liberdade para a criança, ela sai andando para todos os lugares, nós não adaptamos o ambiente, tem a quina dos móveis e a criança bate a cabeça, ou tem tapetes, ou tem objetos pelo chão, ou a própria perna, do móvel bate e esse andador cai. E aí, será que vale mesmo a pena? Porque tem muita gente que também usa o andador infantil para ter um tempo para fazer outras coisas e daí deixa aquela criança lá dentro do andador e vai fazer outras coisas. Será que vale a pena? Tá, Keila, se eu não posso colocar no andador porque não ajuda, o que eu posso fazer? Você pode colocar a criança no chão. O melhor lugar, o parque de diversões para um bebê é no chão. Coloque um tapete no chão e deixe a criança brincar no chão. Se você precisa lavar uma louça, lavar uma roupa, leve esse tapete e deixa ali próximo, porque bebês não dá pra gente deixar eles brincando sozinhos, eles precisam de supervisão. Outra questão que não ajuda muito é que os andadores aí vão atrapalhar. Eles aceleram o período da marcha da criança, porque como tem a rodinha, faz a criança andar rapidinho demais e isso daí vai sobrecarregar as musculaturas dela, não vai contribuir com as articulações da criança e vai fazer essa criança andar na pontinha do pé, o que não é muito legal para o seu desenvolvimento motor adequado. E essa questão de colocar a criança antes da fase de ficar em pé. Uma criança está pronta, a sua estrutura corporal, o seu esquema corporal está pronto a partir dos 9 meses. A gente espera que essa criança esteja pronta para ser colocada em pé. Então, antes de chegar aqui, essa criança precisa ficar lá no chão, essa criança precisa ser estimulada de barriga para baixo, para fortalecer pescoço, tronco. Depois, essa criança, vai ter outras fases que ela vai ir
tendo que seguir para depois ser colocada em pé, ela vai depois ser ensinada para arrastar, para sentar, para escalar, enfim. Tem toda uma sequência que é preciso fazer para que a criança chegue aqui nos 9 meses, mais ou menos, para ser colocada em pé. Antes disso, quando a gente faz isso colocando ela em pé ou no andador ou segurando ela por baixo da axila e colocando em pé aqui no nosso pé, na nossa perna, também tá errado. Colocando no chão, também tá errado. Antes dos 9 meses, não. Nem no andador, nem em lugar nenhum. Não atropele o desenvolvimento motor do teu bebê. Espera, vai chegar a época. E se você quer saber mais disso, quer saber como estimular melhor o seu bebê no chão, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o meu curso Movimenta Bebê, que lá eu conto para vocês desde o primeiro mês até o 12º mês do bebê para fazer esses processos de estimular e fazer essa estimulação adequada da marcha, do andar. Certo? Eu espero que vocês abandonem esse andador da vida de vocês, porque agora vocês sabem que é o tapetinho. Colocar no tapetinho e deixar a criança ali. Melhor lugar para a criança, certo? O segundo inimigo do desenvolvimento infantil na primeira infância são as telas. Televisão, computador, notebook, tablet, celular, qualquer tela não contribui para o desenvolvimento infantil das crianças. Muita gente acredita que colocar as crianças para assistir desenhos educativos, filminhos educativos, enfim, que vai fazer com que essa criança tenha aprendizado. Isso não é verdade. Na primeira infância, o que gera aprendizado para a criança é a conexão com o outro, outra criança ou adulto, pai e mãe ou outro adulto perto dessa criança, e a vida real, o estar em movimento na vida real. Por isso que as crianças correm para lá e para cá, pegam tudo, colocam na boca, levam, buscam, porque isso gera aprendizado para ela. Essas experimentações no concreto na vida real. Tela não traz aprendizado, não contribui, pelo contrário. Tela pode trazer alguns prejuízos para a visão da criança, pode trazer ansiedade, pode deixar a criança mais agitada, pode deixar a criança ansiosa, pode deixar a criança sonolenta, cansada, toda vez que você fala para ela fazer alguma coisa ela não quer, então vai dar indisposição. Por quê? O que acontece quando a criança é exposta exageradamente diante das telas? O que ocorre no seu cérebro? O nosso cérebro, ele tenta ao máximo fazer com que a gente não gaste energia. E ficar sentadinha lá diante da tela e ficar por muito tempo, né? Por isso que as crianças ficam por muito tempo lá, é porque o cérebro não precisa fazer nada, ele só tem que ficar ali sentadinho e consumindo tudo aquilo que ele está vendo. Porque inventar, criar, tentar novas possibilidades dá trabalho e isso gasta a energia do cérebro, né? Então por isso que o cérebro gosta de ficar ali. E por outro lado, a gente está atrapalhando esse desenvolvimento da criança, porque para aprender a gente precisa que essa criança gaste energia, a gente precisa que essa criança invente as coisas, então não é legal. Procure organizar a casa de forma com que a tua criança tenha liberdade para explorar, tenha liberdade para poder brincar, organize os brinquedos de uma forma que chame a atenção dessas crianças, aí ela não vai querer ficar na tela, né? E lembre-se também que a tela já é comprovado que a tela tem um fator de vício no nosso cérebro, assim como cigarro, álcool e outras substâncias aí que são ruins para o nosso organismo nos deixam viciado, tela também. Para pensar um diazinho que você fica sem o celular, você dá conta? Então imagina a criança que ainda está em processo de desenvolvimento neurológico, como que não é difícil para ela, né? E outra questão, dê o exemplo. Procure você controlar o teu tempo de tela.
né? Eu tenho certeza que isso é possível, é só a gente se organizar. Tem muito tempo que a gente fica diante das telas desnecessário. Se você olhar e prestar atenção, você vai ver que isso é verdade. Terceiro inimigo do desenvolvimento é fazer tudo pela criança. Que mania nós adultos temos de fazer tudo pela criança. Para começar, a criança pequena a gente já arranca, puxa para um lado, leva para o outro, leva para o outro. E não estou falando que isso é errado, né, gente? Até porque pensando num bebê, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Mas aí a gente mantém isso conforme essa criança vai crescendo e ela já aprendeu as coisas, a gente vai arrancando ela daqui, levando para lá e fazendo tudo por ela. E ela quer beber água, eu vou lá e pego água. Ela quer comer, eu vou lá e escolho alguma coisa para ela comer. Ela vai tentar comer sozinha e eu não deixo, eu dou pra ela. Ela tá brincando e ela quer encaixar alguma pecinha e eu vou lá e faço por ela. Nós temos que parar com isso. Porque o que a gente está fazendo com essa criança quando nós fazemos isso? Nós estamos dando um atestado de incompetência para essa criança. Isso mesmo, um atestado de incompetência. Quando nós fazemos pela criança, é exatamente isso que ela vai entender. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu preciso que alguém faça por mim. Por isso que nós encontramos hoje em dia várias crianças, 7, 8 anos, que precisam ainda receber comida na boca, que não dão conta, que não conseguem colocar um calçado, uma roupa, não conseguem pegar alguma coisa que ela precisa em determinado lugar. Porque até aqui foi feito para ela, como que agora de repente ela vai aprender se ela não teve essa estimulação lá antes? Então, a gente tem que parar, refletir e pensar sobre isso. Outra questão, quando a gente faz pela criança, a gente não está livrando a crianças de futuros problemas. Por exemplo, fizeram uma pesquisa em uma universidade americana sobre as crianças que são independentes e têm ações autônomas no seu dia a dia relacionado à questão de abusos. E descobriram que as crianças que são mais independentes, que têm mais ação autônoma no seu dia a dia, são as crianças que têm menos chances de sofrer um abuso. Olha que informação bacana! Mais uma coisa para a gente repensar essa nossa atitude e deixar as nossas crianças tentarem por ela, ou nós termos mais paciência, tranquilidade, serenidade no falar para ensinar essas crianças, né? Então, essas crianças conseguiam cuidar delas mesmas e por isso elas não precisavam de uma outra pessoa tocando nelas. Por exemplo, para ir no banheiro, né? Para tirar uma roupa, para se limpar, ela não precisava de ninguém. Ela mesma já sabia, porque ela teve essas oportunidades. Então, a minha dica é: vamos nos controlar, deixar a criança fazer. E pergunta para ela: você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude? Se ela quiser, você dê uma ajuda parcial ou pare, ensine um pouco para ela e deixe ela fazer aquilo que for capaz dela fazer sozinha. Se ela não quiser, fique ali próximo e fale para ela: se você precisar de mim, é só chamar. Pronto! Assim a gente está dando possibilidade para essa criança e só com a nossa atitude nós já estamos dando para ela essa força emocional que ela precisa de saber: nossa, eu posso tentar fazer sozinha, eu tenho essa capacidade. E isso é muito bacana, muito legal para o aspecto de desenvolvimento emocional da criança. E o quarto inimigo do desenvolvimento infantil na primeira infância é o sentar em W. Por que é tão prejudicial para a criança sentar em W? O sentar em W, para quem não sabe, é aquela posição em que a criança leva os pés para trás, né? E aí quando a gente olha, parece um W que ela está sentada, ela está de joelho dobrado com os pés para trás. Por que isso é tão ruim para o desenvolvimento motor da criança? Porque a criança vai alterar a forma do caminhar dela. Porque se ela está com a perna para trás, vamos pensar nessa criança em pé. Quando ela fica em pé, o que ela faz? Ela aproxima os joelhos e os pés afastam, né? Então, quando ela for caminhar, ela vai ficar querendo manter esse joelho aproximado ali e para dar um passo maior, por exemplo,
vai ter uma certa dificuldade. Quando ela for correr, caminhar, esse pé aí pode bater um no outro e aí vai também atrapalhar na questão do equilíbrio da criança, né? Então vai modificar toda a marcha, todo o caminhar, todo o correr dessa criança e não vai ser legal. Além do que, as chances dessa criança também ter aí um problema no seu quadril é maior. Quando ela está assim, sentada nessa posição, ela está sentada no sacro, nesse ossinho aí que a gente tem aí no bumbum, e isso não é legal, sentar nesse sacro também, isso é ruim para o desenvolvimento da criança. E como que a gente pode ajudar aí essa criança? Quando é um bebê e está começando a aprender a sentar, a gente tem que cuidar para que isso não seja algo que fique permanente na criança. Fazer isso de vez em quando para ser uma transição de um sentar para outro ou de um sentar para um gatinhar, né? Que seria o que a gente fala de sereia, que uma perna fica para trás e a outra fica dobrada para frente, e aí dali a criança sai para um gatinhar. Beleza, é uma transição, mas não pode ser o sentar predominante dessa criança, porque além dessas questões aí motoras que eu falei, também tem a questão de atrapalhar na linha média, que vai lá incutindo, por exemplo, no período da alfabetização, da escrita. Porque com a criança, quando ela está em W, ela não perde muito equilíbrio, porque ela tem uma base embaixo maior, tem o pé, tem a perna dela ali segurando ela, então para ter quedas é muito difícil naquela posição. Logo, ela não vai fazer o seu abdômen fazer uma forcinha, né? Esse abdômen ali não vai precisar fazer força. A base maior embaixo faz com que seja fácil ficar ali, né? Então não vai fazer um fortalecimento no abdômen da criança. E também a questão do equilíbrio, não vai fazer com que ela tenha equilíbrio. Quando você está sentado, por exemplo, com a perna em índio, que é quando a gente dobra as duas pernas assim para frente, é muito mais fácil de você cair. Então você precisa ter força no seu abdômen e precisa estimular o seu abdômen para não cair naquela posição. E também a criança, nesse período de começar a sentar, vai perder essa base de colocar as mãos nas laterais, né? Porque quando ela começa, ela ainda não tem equilíbrio. Então não vai ser legal também. E a linha média, como eu comentei, não vai cruzar essa linha média do corpo. A linha média seria como se fosse uma linha invisível que passa entre nós, né, aqui no nariz, dividindo o lado do nosso corpo. Então ela vai pegar tudo que está do seu lado esquerdo com a mão esquerda, tudo que está do seu lado direito com a mão direita, e ela não vai fazer essas travessias, né, de ir para o outro lado, pegar com a mão contrária, de ir para o outro lado e pegar com a mão contrária. E é exatamente isso que acontece na hora da escrita. Nós escrevemos um lado contrário, né, para o lado que a nossa mão está. Então não vai haver isso aí com a criança e vai ter um problema, inclusive na alfabetização no momento da escrita. Vai ter essa dificuldade espacial, essa dificuldade de equilíbrio, de manter a linha ali, de escrever, né, na linha. E como que a gente pode ajudar essas crianças que já sentam em W? Se é um bebê que está começando a sentar, não deixe com que essa posição seja predominante. Cuide para que ela não fique nessa posição e fique em outras posições, com a perna esticada para frente, com uma perninha dobrada e a outra esticada, com as duas pernas juntinhas, como se fosse borboleta, um pezinho encostado no outro, joelhos abertos. Pode ser também o sentar em índio, né? Enfim, mas fugindo dessa questão do W. Agora, se essa criança já cresceu e já está nessa posição, não fica o tempo todo falando para ela. Em vez de falar, dê toques no seu corpo para que ela mesma se organize sem que você precise falar. Vai lá, encosta no pé dela e automaticamente o corpo dessa criança já vai indo, né? Vai fazendo toques, puxando o pezinho dela para frente, deixa ela fazer sozinha, né? Começa e deixa ela. Se você está sentada no chão e percebeu que a criança está nessa posição, você fala assim, eu vou mudar minha posição, vou colocar minha perna tal, e começa a dar nomes para as posições, nomes legais, lúdicos, para que essa criança queira fazer. E você fala, eu vou mudar minha perna de tal para tal, você quer fazer junto comigo? Pronto, né? Então são coisas para a gente não ser chato, não ficar toda hora
toda hora chamando a atenção da criança. E conte para sua criança o que essa posição está fazendo com ela, está fazendo com seu joelho, com seu quadril, sem assustar, sem causar pânico, mas informando que aquela posição não é legal para o seu próprio corpo. Outra sugestão também é fazer a atividade sentada na cadeira. Em vez de fazer uma atividade sentada no chão, faz na cadeira, que você já vai inibir essa posição, mas não faça isso o tempo todo, porque a criança também precisa aprender a corrigir. Porque na casa você faz isso, mas e na escola? E num outro ambiente que você não está, Então, às vezes, faz alguma atividade sentada lá na cadeira para inibir essa perna. E a última sugestão é cuidar do fortalecimento desse abdômen, porque se a criança está nesse W, é porque já está confortável para ela, Então, esse abdômen dela aí não está forte, por isso que ela não fica nas outras posições, porque a base do sentar vai ser menor e aí o abdômen e o tronco precisam estar fortalecidos para conseguir manter o equilíbrio nesse sentar. Então, vamos trabalhar no fortalecimento desse abdômen e aí é legal você procurar ajuda de um profissional de educação física para te ajudar a fazer atividades lúdicas para auxiliar essa criança nesse fortalecimento. E talvez possa surgir uma dúvida aí, da onde que a minha criança tirou isso do sentar em W? Pode ser que essa criança não teve um período anterior de estimulação lá enquanto era bebê, adequado para o seu desenvolvimento motor. A questão de começar a ficar deitada no chão, de barriga para cima, de barriga para baixo, o rolar, o arrastar, todo esse processo aí. Pode ser que desde lá a criança não foi sendo fortalecida, porque tudo isso vai fazendo o abdômen, as costas, o tronco dessa criança sendo fortalecido para preparar ela para quando chegar no sentar. E aí quando ela vai sentar, ela vai ficar com as duas perninhas para frente. Por quê? Porque o tronco dela já está forte. Então, por isso que é muito importante a gente também não pular etapas, porque quando a gente pula etapa, alguma coisa vai trazer de malefício para o desenvolvimento da criança. E o quinto inimigo do desenvolvimento infantil na primeira infância é o não deixar as crianças ficar descalços. A minha dica é: quando essa criança, lá a partir dos 9 meses, em que o corpo dela já está preparado para ser colocado em pé, ela for começar a ser incentivada, por ficar em pé, por escalar, por dar passos laterais, por caminhar, fazer a marcha, que essa criança esteja descalça, inclusive sem meias, tá? Por quê? Porque o pé tem várias terminações e essas terminações que tem no pé da criança, ela em contato no chão trazem informação para o corpo dessa criança. Esse pé precisa experimentar texturas diferentes. Esse pé não precisa ficar de calçado, não precisa ficar de meia. Muitos pais acabam fazendo isso porque eles ficam na questão de proteger as crianças, De prevenir com que elas não tenham resfriados, não fiquem doentinhas. Mas, gente, o que causa isso são vírus. E ficar com o pé no chão não vai ser o colaborador para isso, Só o ficar com o pé no chão vai ser a causa disso, Tem a questão de vírus aí, É claro que tem certos períodos que tem que cuidar com friagem, tudo isso o seu pediatra vai te indicar quando for essas questões. Salvo isso, questões à parte, a criança precisa ficar com o pé no chão, porque você está podando, você está tirando essas informações táteis que existem ali. E a questão do tato não é somente mão, é o pé também, tá? E tem outra questão, a formação do pé dessa criança, vai fazer o arco plantar no pé, aquela curvinha que tem aqui embaixo do pé, isso é dado quando a criança é colocada com o pé no chão. Logo, quando a criança está de calçado, essa sensibilidade é diminuída e os movimentos dessa criança também são podados. Ela não vai ter uma possibilidade tão grande de movimentar como se ela estivesse descalço, porque pensa só, essa criança está aprendendo a andar. Ela ainda vai ter que lidar com um calçado que tem um peso, que tem uma textura, que lá dentro faz o pé dela ficar de uma forma diferente do que com os pés livres. Então tem tudo isso aí que essa criança vai ter que lidar com isso. Então é muito legal a gente colocar essa criança em vários terrenos irregulares,
porque esses terrenos irregulares vão fazendo com que o pé da criança vai tendo esse equilíbrio, vai se formando bem, vai trazer essa questão para o corpo, né, de equilíbrio que ela precisa para o caminhar, para o correr, para o pular. Então é muito importante a gente colocar a criança para andar em grama, na cerâmica, em calçadas, em lugares que tem areia, que tenha pedrinhas, né, folhas. É muito legal fazer tudo isso com segurança, tomando cuidado para ver o que tem para não cortar o pé, não machucar, mas que ela possa sim experimentar essas texturas diferentes e conhecer essas informações táteis que vão ser passadas por meio do seu pé para o seu corpo. Outra boa contribuição, os pés e as pernas da criança vão ser fortalecidos por estar andando descalço, essas musculaturas vão ser fortalecidas, o que também é excelente para a questão de coordenação motora global da criança. Também vai fazer com que esse pé seja mais arejado e seco, consequentemente com menos suores aí, né, menos suados. Vai favorecer para que esse pé seja menos propenso a adquirir fungos. E tome muito cuidado quando você for adquirir algum calçado, né? Calçado bom para criança é tênis. Mantenha o pé da criança bem mais presinho. Fora isso, fora a necessidade de usar um calçado, estando em casa, deixa essa criança descalço. Estando num parquinho na escola, deixa a criança descalço. Então vamos repensar aí nessa nossa questão de por que nós não deixamos a nossa criança ficar sem calçado, porque isso não está contribuindo para o seu bom desenvolvimento motor infantil na primeira infância. Então eram esses top 5 inimigos do desenvolvimento infantil na primeira infância que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Agora eu quero saber de você, o que você também considera como um inimigo do desenvolvimento infantil da tua criança? Conta para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtidinha para mim. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever para sempre estar atento sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil na primeira infância. Um beijo e até a próxima!